Olá, bom dia. Um abraço para vocês. Agradecer a Deus por estarmos aqui em mais um quadro Gente de Vitória na TVI News, a nossa TVI, que está completando 20 anos de fundação. A TVI sempre foi portas abertas para muita gente. Então hoje tem aqui um convidado muito especial que também já passou aqui pela TVI. É um querido da TVI também. E ele que já falou muito aqui. E hoje está participando do nosso quadro Gente de Vitória, que é com todo o carinho que eu recebo ele aqui hoje. Já era um tempo que víamos só conversando, mas eu creio que tudo tem um tempo certo. Então, o tempo dele foi hoje. E muitas novidades, vamos falar aqui de muitas coisas da cidade, porque ele tem muito mais, muito mesmo para falar. E assim, muito inteligente, né? Tem muita capacidade. E a gente traz ele aqui hoje com muito carinho, porque ele é um querido da nossa cidade. Competentíssimo advogado, Dr. Rui Correia, está aqui hoje no quadro Gente de Vitória. Seja bem-vindo, querido. Tanto elogio. Bom dia, Vitória. Bom dia, telespectador. De fato, é um prazer estar voltando aqui hoje, né? Eu apresentei alguns programas aqui, me considero, certo, da casa, porque, né, até como muito amigo de Barbosa, esse empreendedor genial, essa figura também extraordinária de Itabuna, né? Para tocar um projeto desse é muita perseverança, muita rigidez, e ele ter conseguido colocar a TVI em pé com essa diversidade de programas, com pessoas locais, e você ter feito parte disso, ou estar sempre aqui também fazendo parte disso, é gratidão e honra. É verdade, doutor Rui Barbosa trouxe, né, há 20 anos atrás, uma TV fechada para Itabuna e dando oportunidades, abrindo espaço para todas as pessoas que são talentosas da cidade. Então, assim, realmente é um guerreiro, Barbosa. Uma escola, né? Uma Porque escola, muita gente boa hoje verdade. na TV e no rádio baiano passaram por aqui. O aprendizado começou por aqui. A gente pode citar, por exemplo, Camila, né? Hoje é um sucesso, um case de apresentação na TV baiana, muito querida e com uma profissional de uma qualidade imensa. Um outro rapaz também que operava a câmera aqui, depois teve a chance de ser apresentador, entrevistador na TV Bahia também. Então, várias pessoas passaram por aqui. Então, não é só o aspecto, né, empresarial, mas o que a TV tem representado para a cultura regional, né? No fomento, avivando ou trazendo a lume essas potencialidades que a cidade tem. Ela precisa muito mais, precisa de uma política melhor definida, mas avancemos e a TV tem cumprido o seu papel, né, de abrir espaço para novos talentos da cidade. Verdade. Estávamos conversando nos bastidores sobre o seu programa aqui com Reginaldo, que foi sucesso aqui, né, na TVI. Há quantos anos atrás? Foi início da TVI, não foi? Foi logo no início. Logo no início, Está completando 20 anos agora. Eu acho que uns 3 anos depois, porque ele começou o quadro Ele, Rui Machado. Depois eu entrei também. Rui saiu, nós continuamos. Depois também ele teve que ir para Salvador. Foi, né, cumprindo um papel, um desempenho político, chegou até ser secretário de Estado aqui na Bahia, no governo, indicado pelo partido dele, o Republicano. Mas uma grande figura, né? Reginaldo, ele também é outro queridíssimo, porque ele abriu espaço para muita gente em Itabuna, no campo da cultura, cantores, apresentadores. Reginaldo também foi uma figura bacana. Aliás, ele foi vereador, né? Em Ilhéus e em Itabuna.
Um cara... Eu não sabia que ele tinha sido vereador em Pois é, Ilhéus. Ilhéus eu não sabia. Não, Ilhéus. Ele é uma figura muito querida, queridíssima. É, Reginaldo, vereador muito bom, desempenho parlamentar em Ilhéus. Depois veio para Itabuna, se elegeu, né? Depois se transferiu para Salvador. Então, um dos amigos, né, que fazem falta é Reginaldo, né? É, exatamente. Aqui em Itabuna, que fez muita falta, mas Pois ele é. tá bem em Salvador, né? Ele trilhou o caminho, né, para chegar lá. É questão de oportunidade, Oportunidade, é né? verdade. Lá o brilho veio, porque né, uma pessoa humilde, simples, né, da nossa região, de repente ser alçado à condição de secretário de Estado, eu acho que para deleite e gáudio dele, né, é uma coisa fantástica. Né? A gente vê uma figura acontecendo e acontecendo de forma bacana, né, ascendente. Verdade, o nosso querido. Então, vamos aqui conhecer um pouco desse amigo, desse homem que tão competente, que já tem assim, né, esse sucesso na área da advocacia. Vamos conhecer, né, esse estilo, né, tão alegre, né, tão tranquilo, mas um homem com tanta competência. Então, assim, eu acho que você é uma figura admirável. Quero te dizer que Obrigado. é muito bom, né, trazer pessoas aqui que têm uma história, que têm um legado. Você tem um legado, né, na sua área de direito, conquistou. Então, vamos conhecer como é que foi essa história de Rui Correia, não é? Rui, você é itabunense? Não, eu sou mineiro. Eu nasci em Varginha, Minas Gerais. Mas os meus familiares, pai e mãe, eram daqui do sul da Bahia e minha mãe de Barro Preto, certo? Com 4 anos de idade eu perdi a minha mãe faleceu. E aí, como a ligação era com o sul da Bahia, com Barro Preto, foi quando eu aportei aqui na região, em Barro Preto. Fui criado por uma tia e tive toda uma história. Cheguei com 4 anos, então fiz o primário em Barro Preto. Depois, eu já naquela época, era o máximo que se tinha, né? É uma proximidade da década de 60. E aí, depois, logo após, viemos fazer o admissão em Itabuna, que naquela época era uma competitividade, né? Era uma espécie de vestibular. Né? Para você ingressar no Colégio Estadual de Itabuna, tinha que queimar a pestana, estudar, porque era muito concorrido, né? Você ter ingresso. O estadual foi um colégio que foi fantástico. Eu acho que na metade dessa população de Itabuna passou pelo estadual, porque eu vejo hoje, por exemplo, eu vejo nas redes sociais todo ano a turma que estudou no estadual fazendo uma festa de uma lembrança específica, né? Você vê como um colégio foi bom na vida de todos nós, porque me deixou marcas. Nisso também tem que se ver dentro de um contexto. A região era rica, sob o ponto de vista do cacau, circulava muito dinheiro, mas a população basicamente era pobre, né? Então a dificuldade é enorme. Os ricos, os proprietários, os filhos desses grandes produtores que iam normalmente para o Rio de Janeiro, né? Poderiam, na época, estudar isso aqui. Salvador, né? Não, Salvador já na década de 70, né? Que aí já muda. A BR-101, ela impactou muito a nossa região aqui, né? E a BR-101, ela foi na década de 70, anos 70. Então foi que possibilitou essa melhor integração nossa com a capital, porque antes disso, a região ela tinha uma relação cultural muito forte com o Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, conheci o Rio, fui 3 vezes naquela época ao Rio de Janeiro, minha paixão, o Flamengo, Maracanã, a maravilha que se cantava do Rio, bem antes de conhecer Salvador. Certo. Aí, você é filho único? Não, 5. São 5? 5 não, eu sou o caçula. Seu caçula foi o único que foi criado com a tia.
É basicamente. Os outros, um mais velho hoje é aposentado, é coronel do Corpo de Bombeiros de Brasília, todos tiveram também, conseguiram sobreviver, né, digamos assim, porque não é fácil você, nessa circunstância, você perder uma mãe no momento, todos nós éramos muito novos ainda, né? Perder uma mãe naquela circunstância e tal, mas todos conseguiu, nós todos conseguimos superar e cada um seguiu sua vida e, na medida do possível, tivemos, né? A Maria de sucesso. Minha irmã é técnica industrial, meu irmão coronel, certo? O outro era cineasta no Rio de Janeiro, já morreu. Então, de modo geral, conseguimos consolidar e lutar e superar as dificuldades da vida. Só você veio para cá, para o estado da Bahia, ou todos vieram? Não, eu, por exemplo, não, eu e meu irmão, o Raul, que depois transformou em cineasta. Ele é muito vinculado ao cinema novo. Ele era amigo de Glauber. E ele fez montagem de 2 filmes famosos de Glauber Rocha. Então, ele tinha uma relação muito forte com a família. E depois também ele fez 2 filmes, e um deles tratava da figura, junto com Paloma Rocha, que é filha de Glauber. Eles fizeram um documentário sobre a história e a vida de Glauber. Então, depois ele voltou e eu fiquei. Mas também teve uma época que todos naquela época, o caminho o paraíso chamava Rio de Janeiro. Quer dizer, todo mundo queria começar uma vida nova, né? Ou ia para São Paulo ou para o Rio. Eu fui para o Rio. De lá fui para Brasília, servi o Exército em Brasília. Brasília também foi uma experiência fantástica, porque a época que eu cheguei era uma cidade ainda em construção, não estava consolidada como está hoje. Então, me permitiu, aonde eu morava, pelas relações, me permitiu ter uma macrovisão, porque Brasília é digamos, um caldeirão de cultura, né? Pessoas de origem, de estado. Então, isso é muito bom para você começar a enxergar o mundo, né, a partir... Já jovem, ainda jovem, né? Exatamente. Verdade, Depois disso, eu resolvi retornar para a Bahia. Eu estava, profissionalmente, eu estava muito bem em Brasília. Já morava aqui. Você fez direito lá? Não, aí vim para a Bahia. Aí vim trabalhando no Banco Itaú, na época. E aí fiz o concurso. Naquela época, só tinha a Federal e a Católica. As 2 universidades que... hoje tem escola para tudo que é lugar, né? Mas naquela época ainda era a Católica e a Federal. Eu fiz o curso, eu fiz vestibular para História, concluí, depois fiz para Direito e fiz História e Direito na Católica. Aí foi quando eu me envolvi com o movimento estudantil, já nos setores da ditadura, né? Tipo, 82 já estava uma certa liberalidade do sistema político, né? Transição que se fazia da ditadura para o regime democrático, né? Então eu já estava envolvido ali com o partido, na universidade, né? Partido Comunista, depois MDB, depois PSB, fiquei quase que 30 anos militando no PSB estadual. Aliás, fui até candidato a senador. Então foi por isso que você, na advocacia, você foi para a linha mais eleitoral? Você foi para essa área eleitoral? Devido... Também influenciou muito. É porque, veja bem, Vitória, eu tenho uma história, eu tenho graduação em História, então eu sou historiador. Eu não tenho exercido o papel, mas, por exemplo, a formação em História foi o que eu digo, a minha psicanálise, porque a grade do curso me permitiu acesso a tipo de matéria que abriu, né? Antropologia cultural, sociologia, então história medieval, contemporânea, história econômica do Brasil. Então isso me deu uma abrangência com a política, me deu os mecanismos, os instrumentos para que eu pudesse permear, colocar as minhas ideias com o direito, como eu acho o direito, muito estático, sob o ponto de vista da crítica política, social, né? Então, o que eu quis fazer foi exatamente casar as ideias do curso de História com o direito, porque eu acho
que o direito para você ter um bom exercício, você tem que se relacionar, você tem que ter uma relação com o cliente de lealdade, fidelidade e discutir as questões com ele. Ele é um parceiro nessa discussão do direito dele que você está defendendo. Entendeu? Então, e vale muito a forma, às vezes acerta um pai, um sociólogo, às vezes um psiquiatra, né, para indicar os caminhos. Então, essa quer dizer, é o que eu chamo um case de sucesso da minha advocacia, especificamente no campo eleitoral. Pela minha atuação política, passei muito tempo na Assembleia, 12 anos em assessoria do partido, então isso me deu um conhecimento humano, digamos, né? Da sociologia do ambiente, conhecer pessoas, expressões. Então, isso lhe traz uma carga, né? Para você trabalhar as questões, né? Com a advocacia e nas relações interpessoais, que é fundamental, entendeu? Maravilhoso, não é isso, né? Perfeito, Muito bom. Diz que a mente da gente não tem limite, não é? Pois é. Não tem limite, então, E o que é E às vezes o direito, né, ele limita as pessoas, e você não ficou limitado ali. Exato, porque não quis ser extremamente técnico, porque as normas do direito estão dadas, nosso direito é positivo. Entendeu? Então tá ali. Aí vai depender do caso, você apresenta e tal. Mas não é só isso. Você tem que fazer também um trabalho, elaborar, fugir às vezes. Eu vi esse dia uma decisão de um ministro do STJ que me encantou sobre, por exemplo, uma questão do estupro de uma menor. Acontece que o casal era um namorado, tinha consentimento dos pais e tal. Aí teve toda essa questão. Então, e tinha um filho já e viviam bem, entendeu? Então, essa questão chegou ao STJ. E o STJ, o ministro, a tese vencedora dele, que disse que a pena isso podia chegar até 12 anos. Então, ele entendeu que se fosse aplicado aquele tipo de norma naquela questão especificamente, o Estado, em vez de estar fazendo o que lhe cabia, estaria induzindo, encaminhando uma pessoa, desestruturando uma família, deixando um filho sem pai, desamparado, porque ele que cuidava e que provia a família. Então, essa tese dele prevaleceu, que nesse caso não cabia sancioná-lo. Então, eu achei extraordinário, quer dizer, uma tese inovadora, né? Não só sob o ponto de vista da normatividade. Você tem que, às vezes, ousar tese, porque o mundo, né, nem tudo, nem as coisas são tudo exatamente 2 + 2 = 4, não é? Tem que relativizar. Então, encontrar esse... uma saída. Uma saída. São teses, né? São teses que você está levantando. Imagino, né? Eu fiquei encantado com a tese, exatamente, a tese vencedora, exatamente porque ele pegou a questão, não só do ponto de vista da normatividade, mas do efeito daquilo sobre aquela família, se isso ia realmente atender às questões de Estado ou não. É interessante. Outra coisa, você participou como candidato a senador, você falou da política. Já houve alguma... Você já foi candidato a outro cargo na política, deputado, alguma coisa assim? Não, veja bem. Prefeito de Itabuna já houve intenção também, não já? Não. O que é que aconteceu? Minha paixão sempre foi o Partido Socialista Brasileiro, como eu disse, eu militei lá há 30 anos e lá eu tive a oportunidade de ter relações bacanas, em oportunidade, hoje, por exemplo, com Wagner. Então, foi essa época que o PSB sentava com o PT, ainda não era governador, era um partido que ainda elegia 2 deputados federais. Então, era o começo de tudo. Então, isso aí me deu... Eu fiquei na Assembleia 12 anos, e como dirigente partidário, eu cheguei a ser vice-presidente estadual do partido e fiz parte, dirigi um projeto de consolidação
do partido na Bahia. O que é isso? Era o partido estar instalado legalmente, funcionando como diretório estadual, que era uma diretriz da direção nacional. O partido também buscava se consolidar sobre, primeiro, a condução do ex-governador Miguel Arraes, depois veio o seu neto, Eduardo, né? Então, eu passei toda essa fase. Na época, em 82, então, o partido lançou nacionalmente Garotinho para presidente. E Garotinho queria palanque em todos os estados. Aqui na Bahia, o partido indicou o nome de Itaberaba Lira, que fora vereador em Salvador, uma figura também de esquerda, notável, como candidata para governador, e eu como senador. Era uma forma da gente ter o palanque para Garotinho em várias cidades que ele veio aqui na Bahia, e era uma forma também da gente fortalecer o quadro partidário, tornar conhecido as figuras do partido e abrir essa proposta de Garotinho. Eu acho que foi uma experiência bacana. A época, em 2002, eu tive... Isso, o PCdoB? Não, Partido Socialista Brasileiro. Sim. Sim. Então, okay. Eu tive... evidente com quem eu disputei. Mas você também já foi do PCdoB? Não, nunca fui. Sim. Eu nunca fui. Eu fui do Partido Comunista na faculdade, que ainda era clandestino. Depois veio uma orientação para que a gente migrasse para o MDB, certo? Aí o PCdoB, que eu era, o PCdoB, todos esses dirigentes migraram para o MDB, porque o MDB estava legal ainda. Os partidos não estavam liberados. Era bom demais, né? Exatamente. Então, voltando à candidatura, eu tive quase 84 mil votos. Em Salvador, eu tive 22 mil votos. Isso me deu uma visibilidade bacana, né? Eu poderia ter concorrido, inclusive na época, a um cargo de vereador, mas eu não senti num partido essa, digamos, a retaguarda, o suporte. Então, é o tipo daquela coisa. Foi os 15 minutos de sucesso, foi bacana, me deu uma experiência bacana sobre isso, sobre campanha, sobre tudo isso. E foi bom, porque me deu visibilidade no Estado. Você nunca quis, assim, sair de Itabuna? Já pensou? Não. Não. Aí quando, por exemplo, tem essa fase... Morar em Brasília, morar em Salvador, né? Eu já vim de lá. Eu já fiz o circuito. Trouxe sua bagagem para cá, né? Eu sou feliz aqui. Aqui eu constituí, porque logo depois que eu deixei a militância, eu vim para cá, eu tinha que fazer... Eu não ia ser militante político a vida toda. Eu tinha uma profissão. Então eu precisava vir para a minha profissão, desenvolver, e porque eu também já tinha um filho, depois veio o outro, eu precisava... 2 filhos. 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, coincidentemente, 2 advogados, e ambos casados também com as colegas advogadas. Então, é uma família só de advogados. Atuam aqui em Itabuna? Um atua, o mais velho atua aqui em Itabuna, ele é a esposa, e o mais novo, eles moram em Bicaraí, porque a origem dela é Bicaraí, e eles atuam lá na advocacia. Então, me sinto muito bem em Itabuna, porque é onde eu tenho espaço, gosto do que faço aqui, gosto de fazer a militância, digamos, cultural, já não é mais política, mas cultural. Atuo nos meios de comunicação, uma forma de também contribuir ao debate regional. Gosto de fazer esse debate, discutir as questões macroestratégicas da região. Tem questões aqui que não precisa você ser doutor em economia para discutir, né? Porque são tão claros, né? As questões, os aspectos, os gargalos que a região passa, a deficiência na representação política. Então, são essas questões que angustiam, que alimenta a alma para poder estar aqui fazendo esse debate. Você é uma pessoa que você tem contribuído, além da sua profissão no direito, sua atuação, você também na comunicação, trazendo as informações. Você faz parte também de um programa na Interativa, é isso que você falou aqui comigo, não é? Exatamente. É o programa de Fábio Ferreira, né? Um programa de sucesso
É muito sucesso. Eu atuo lá nas terça-feiras, de 7. Ele usa, porque o programa dele é de segunda a sexta, mas ele usa sempre um dia da semana, ele leva um especialista em determinada área para discutir questões da cidade. Então, a terça-feira ele me reservou, eu faço isso prazerosamente com ele, fazendo análise sobre política, sobre esse questionamento do direito, do dia a dia. É uma coisa bacana que me dá muito prazer, porque tem resposta do ouvinte. Eu gosto muito de rádio, porque a rádio, as pessoas, o rádio é a mobilidade, né? Você está na casa, você está na cozinha, você leva para a sala. Tem pessoas que adoram, e o horário é fantástico. De 7 às 8, é basicamente quando as pessoas estão fazendo a transição, tomando café para sair, para trabalhar. Então, eu adoro. É um programa bacana. E também na Interativa a gente tem um programa político, de economia, entrevista a personalidades, que é o programa de Central de Política, comandado por Neto Terra Branca, na Interativa também, de 8 às 10. Então, é um balanço também que a gente tem lideranças regionais, prefeito, deputado, senador, está sempre ali participando. É um programa bacana e eu gosto de fazer exatamente porque isso, é provocativo. Eu estou lá muitas vezes, mas para provocar o debate, a celeuma, porque é isso que enriquece a cultura geral, é que chama a atenção das pessoas e às vezes você mostra o caminho, né, da libertação, porque sempre estive convencido daquela tese de que o que liberta a pessoa é a educação. Você falou uma coisa certa, né? A libertação, a informação. Tem pessoas ali no rádio, que eles estão ali nos bairros, mas que eles estão ouvindo. Então, isso é muito bom, essa informação que você passa. Porque hoje as pessoas não são mais leigos, eles gostam disso. Quanto mais a pessoa tem algo para levar para eles, mais eles gostam. A gente percebe isso, que um radinho ali, né, o pessoal não sai do rádio, as pessoas querem estar informados, principalmente sobre política. Exatamente. E nesse programa que eu faço lá de Fábio, o formato dele, ele abre espaço para a população. Então, tá faltando água na Rua da Bananeira. Aí o cara o rádio escuta da Imasa já entra em contato, já desloquei uma equipe. Então, digamos, esse intercâmbio rádio e ouvinte, ele faz um bem danado à cidade, porque permite essa interação, rádio, o popular, o ouvinte e a autoridade. Isso também é no campo, não só dos serviços essenciais, mas também com a polícia, com isso, com aquilo. Então, e lá no caso dele, por exemplo, está sempre ouvindo a voz, os porta-vozes da administração. Então, eu acho digamos assim, uma interação perfeita. Terra Branca é o nome dele, né? Terra Branca. Neto, Terra Branca, o Terra Branca ele adotou em homenagem à cidade dele lá, a uma comunidade. Eu acho até bacana, forte, né? Neto Terra Branca. É engraçado que ele chegou em Itabuna e ele conquistou todos os meios, as pessoas, né, chegando a todos os públicos. Ele é muito agregador e ele veio como gerente comercial. E aí, tem que destacar que a dificuldade, a gente está com problemas também na comunicação regional dos rádios. As rádios, o rádio nem sempre ele é lucrativo, né? Porque é um equipamento caro. Hoje, com as redes sociais, você tem que ter meios e modos de interatividade, senão você dança, você fica para trás. Então, não é tão assim hoje a dificuldade de você fazer captação para fazer, exceto o Mário Ketz, que tem uma puta estrutura, né, de comunicação, de marketing, ele tem um programa estadual e ele efetivamente é uma figura muito influente por conta exatamente do poder de penetração que ele da rádio, dos meios que ele tem. Então, mas via de regra, as rádios elas são deficitárias. No caso da Interativa, é que ela faz parte de uma rede que pertence aos
Frades Capuchinho, que usa os meios de comunicação como via de a rádio como via de evangelização. Então, né, eles têm, a igreja contribui muito, então eles também têm um perfil de programa mais seletivo. Então, por conta exatamente dessa questão, eles tentam compatibilizar uma boa programação com a questão também da igreja, da divulgação das ideias da igreja. Tem uma organização, né? Uma organização. É, né? uma Porque, organização. então, mas aí eles têm, porque eles têm uma rede, eles têm capilaridade, né? E não depende tanto, digamos, da captação de mídia, dessas coisas. Eles têm uma certa independência para tocar uma rádio com maior independência. E liberdade, né, digamos, de expressão, né? Isso, agregando várias pessoas, né? Eu digo assim, vários níveis também. Perfeito. Agregando, inclusive o seu, né? Levando você para lá. E a rádio, por exemplo, tem um alcance danado. Eu, às vezes, quando eu vou a Salvador, eu vou pelo litoral, eu vou ouvindo a rádio até Valença. Então, quase 200 quilômetros de raio, né? Então, o alcance é muito grande, regionalmente. Exatamente. Na sua atuação, né, na área de direito eleitoral, qual foi o maior desafio que você falou? Que você viu assim, esse cara aqui não tem jeito para se reeleger, entendeu? E aí, qual foi o maior desafio, assim, eu acho que é tão bom, né, você, acho que em várias áreas, né, profissionais, acho que mais interessante ainda é no direito, né? Quando fala assim, esse caso aqui, né? É irreversível, aqui não tem jeito. Você vai lá e dá aquele pontapé, né? E dá aquela virada. Então, assim, um dos casos que eu acho que a gente estava conversando foi de Fernando Gomes, né? Mais conhecido também, né? De Fernando foi uma questão muito emblemática pela visibilidade, né? Na época, ele tinha algumas restrições no TCU, no TCE, que impediam a candidatura. Mas o direito, como eu disse, ele é muito dinâmico. Foram construídas algumas, digamos, tática eleitoral no sentido de torná-lo elegível com alguns mecanismos do direito que a legislação permite. Então, estava tramitando lá no TCU um pedido de reconsideração, foi conseguido um efeito suspensivo, então, enquanto aquele efeito estava durando, a candidatura podia passar. Então, foram algumas coisas que, particularmente, não fui só eu, fui parte dessa engrenagem. Tive maior visibilidade porque a campanha em Itabuna, do ponto de vista da propaganda eleitoral, foi toda a minha responsabilidade, certo? Mas ele teve uma equipe de Salvador, uma equipe de Brasília, lógico que começamos aqui, mas é tudo feito a 4 mãos. Mas foi que deu maior visibilidade, quer dizer, a maior dificuldade. Agora, eu prefiro capitalizar como vitórias minhas, né? A campanha dele, eu também já fiz a campanha vitoriosa de Geraldo, aqui na região, eu também, através do meu trabalho, eu consegui afastar uns 3 ou 4 prefeitos por impugnação de mandato eletivo. Então, a questão do direito, as vitórias contam muito mais do que a estratégia de que você adotou, né? Verdade. Como você disse, Fernando Gomes foi que teve mais visibilidade, mas teve coisas nos bastidores que você fez muito aí, entendeu? Exato. Que foram vitórias alcançadas. Exatamente, porque, mas não só foi eu, foi uma equipe que parou, pensou qual é o melhor caminho, vamos fazer isso, vamos fazer um pedido de reconsideração no processo tal, porque ainda está na fase administrativa. Então, foi toda uma estratégia que deu certo, certo? Depois, inclusive, de que a candidatura já estava, como detalhe, depois que a candidatura já estava fluindo, registrada, aprovada, aí, por exemplo, um dos efeitos suspensivos caiu, mas aí a Inês já era morta, né? Na expressão popular.
Ilhéus, né? Para você, foi uma surpresa Valderico Reis ser prefeito? Foi uma surpresa? Eu inclusive fiz a previsão. Eu previ, porque eu tenho algumas fontes em Ilhéus e no programa, quando aconteceu, eu fiz exatamente essa análise, porque no dia anterior, quando aconteceu, algumas pessoas me falaram, o pessoal de Marão está migrando para Valderico. Porque naquela altura as candidaturas já estavam, tinha pesquisa que tecnicamente já estava basicamente empatada. O Valderico começou a crescer e aí veio, por exemplo, o que aconteceu? Aconteceu aquela ida da Polícia Federal há 10 dias da eleição na Casa de Marão e na Prefeitura. Ora, isso aí impactou, porque o PT de Adélia e Marão, candidato, já não estavam se bicando, já estava uma situação incômoda. Então, na minha visão, eu disse isso, o Marão vai botar isso na testa do PT, e não foi outra, porque ele achou que o PT tinha a capacidade de botar a Polícia Federal na casa dele, certo? E isso aí foi por conta de um processo de improbidade administrativa que parece que datava de 2021, foi quando começou a operação. Só que ela teve esse evento, eu acho que aí, no meu ponto de vista, a Polícia Federal, ela interviu no resultado da urna, aí há uma outra crítica, certo? Porque há 10 dias da eleição, você tem uma política acirrada, você passa na casa do prefeito, na casa do candidato do prefeito. Então, detona, no ponto de vista político, qualquer um, pô, caras estão roubando, tal. Essa era a indagação na rua, né? Então, 5 dias depois, faz outra operação, só que aí essa não é da Polícia Federal, e sim da Justiça Federal, Eleitoral, por conta de que eles tinham detectado aí uma espécie de caixa 2 da campanha, fizeram a mesma operação, foram atrás de um empresário, foram num posto, quer dizer, então ficou delineado ali que a candidatura do candidato de Valderico ia para o negócio, para o buraco, e qualquer um que, a mídia regional favorável a Marão começou a vender exatamente o peixe que foi a operação do PT, e isso aí caiu no colo de Adélia. Perdeu a eleição aí. É verdade. Então colaborou para Valderico. Porque, por exemplo, sob o ponto de vista da estratégia, quem pensa política, e Marão fez isso, para ele era melhor ele perder para Valderico do que perder para Adélia. Entendeu? Por conta exatamente desse imbróglio que começou. Eu, particularmente, acho que Marão ele deveria, antes de abrir o processo sucessório em Ilhéus, ele deveria ter ordenado o processo, mas em consonância com o Rui Costa. O Rui foi a grande liderança de Ilhéus. Ilhéus deve muito a Rui. As coisas estruturantes da cidade, todas foram obras de Rui. Então, faltou uma sintonia, para ele sair bem disso. Todo mundo sabia que o candidato dele era maculado. Eu não que eu estou dizendo que eu afirmando que seja maculado, mas as pessoas buscavam atingir a honra dele, dizendo que ele era isso, que ele era aquilo. Entendeu? Não se via isso aí, a boca pequena. Então, eu acho que ele forçou a barra. Isso aí forçou uma ruptura com o PT. Então, ficou numa situação que aí o Valderico trabalhou muito bem, sobretudo depois que o coronel Rezende, ele renunciou ou foi retirado da disputa. E na manobra de que Valderico fez ao agregar uma candidatura feminina com a qualidade daquela moça. Eu ia falar sobre isso agora. Pois é. Muito bem falar sobre isso. Ela é uma advogada atuante, simpaticíssima. Muito leveza. Pois é. De uma sinceridade também. Exatamente. Ela é filha de um interessante. É filha de um grande amigo, foi um grande amigo meu, Dr. Bonfim. Dr. Bonfim. Então... Tomamos muita cerveja junto e rimos. Maravilha. Adorava o Dr. Bonfim. Eu acho que uma das coisas que você falou aqui que colaborou foi essa moça ser vice-prefeita também. Ela agregou muito, trouxe qualidade, entendeu?
tirou um pouco a carga daquela coisa do preconceito que queriam também jogar na testa do menino por conta da performance do pai, né, de Valderico, o pai. Então ela tirou, ela deu, como você disse, deu leveza à candidatura dele. Então ele tinha toda uma ambiência, porque você começou a fluir, tá certo? Maravilha, realmente. Eu vi por isso, eu tive esse olhar também, que aquela moça deu muita leveza. Pois é. Ali em Ilhéus, e assim, vai ser muito bom para Ilhéus com ela. E também a secretária de Educação também é também uma advogada, não sei se você conhece. Não conheço. Acho que é Eva Cavalcante, parece o nome dela. Ela é professora da UESC e também de uma competência também, de uma leveza também. Eu acho que Valderico acertou muito nessas escolhas. O problema é o seguinte, eu acho que ele disse que queria um secretariado técnico. Ele vendeu isso na campanha, né? Aí, de repente, eu vi essa semana na rede, ele trouxe para ser porta-voz dele, muito conhecido, que já foi secretário foi aquele que foi do Banco Brasil, me esqueci o nome, mas ele teve 2 passagens no governo de Jabes e no governo desse outro que na época entrou, era vice e terminou assumindo. Carlos, esqueci o primeiro nome, mas que é uma figura carimbada da política. Uma outra coisa, técnico, ele falou técnico, indicou, embora temporariamente, para o cargo de secretário de Turismo, o Vinícius Embraim, que é ex-prefeito, e aí eu entendo já como não é a questão de técnico, mas aí é por uma questão política, porque Embraim é muito bem avaliado na cidade dele e, no meu ponto de vista, foi uma concessão política que Valderico fez a Semineto. O Embraim não deixa de ser um quadro político, né? Muito bem avaliado em Buerarema, 2 mandatos, excelente mandato, sem ter apoio do governo do estado, mas conseguiu realizar muito pela cidade, tanto que elegeu o sucessor, certo? Mas essa ida para ser secretário em Ilhéus me parece assim, muito mais uma questão já de 26. Provavelmente ele deve ser candidato a deputado estadual pelo partido, né? Então, Verdade. É mais um quadro que você está formatando. Que vai se formatando aí em Ilhéus. Agora eu pensei também que a vice também seria um nome, né, para deputada estadual também, que aquela mulher é muito competente, né? Seria. Eu acho que também ela teria tem a postura disso Eu esqueci o primeiro nome dela. É Vanessa. Gedeon. Vanessa, isso Vanessa mesmo. Gedeon. Eu tive alguns contatos com ela, inclusive, porque sou amigo do marido, o Fred, a gente teve alguns contatos. E ela, além disso, e filha de esse grande amigo meu, que ele sempre falava. Ele foi médico muito tempo em Barro Preto, então, por mim, sim. Ele morou lá, ele tinha família lá também. Apaixonado pelas filhas, né? Só tinha filha mulheres. Exatamente. E aquele sorrisão dele, era um cara extraordinário, bom filho. Agora também Itabuna, vamos passear por Itabuna aqui agora. Itabuna, a reeleição de Augusto Castro, foi uma surpresa? Olha, eu não gosto do Instituto da Reeleição. Eu acho que o grande problema da democracia brasileira é o Instituto da Reeleição, né? Fernando Henrique fez isso, todo mundo sabe, para ele conseguir passar esse projeto da reeleição, foi um Deus, fala-se hoje em 200 milhões na época para deputado passar isso. Agora, qual a consequência? Algumas pessoas dizem, mas 4 anos é pouco. Eu também acho que é pouco, certo? Aí você poderia ir para 5 anos, né? Porque 2 você arruma a casa, você está verificando agora que todos estão reclamando. Aqui não, porque a eleição consolidou. Mas em Ilhéus, por exemplo, em alguns municípios, já foi decretado calamidade pública na área de saúde, porque diz que não encontraram nada, remédio, isso e aquilo. Tá certo? Então, com essas nuances, você tem 2 anos para arrumar, porque você vai tirar a turma do antecessor,
para botar a sua turma, porque isso é verdadeiro, né? Isso é da política, entendeu? Para arrumar, organizar isso e aquilo e tal, e tem 3 para trabalhar, certo? Agora, o Instituto da Reeleição, 8 anos, termina que você, no segundo mandato, você já se desobriga de tudo. Ó, eu fui reeleito, né? A turma que ficou 4 anos comigo, a conta já está paga, e eu aí tenho perspectiva de novos voos, novos objetivos. Então eu vou montar essa máquina para poder, com a finalidade do meu objetivo. Então, digamos, você passa a trabalhar por isso, né? Então, com isso, você mantém uma máquina de, no mínimo, 8 anos, as mesmas pessoas, o mesmo grupo de interesse. Você consolida grupos ou grupelos na administração pública. Se não houvesse a reeleição, aquele grupo que saísse e o que entrasse não conseguiria ramificar. Então, metade da corrupção hoje do serviço público, no meu ponto de vista, está sob o talho exatamente da reeleição. No dia que acabar a reeleição no Brasil e o voto obrigatório, você vai ver como esse país vai melhorar a sua governança. Realmente, vamos esperar que Itabuna... Então aí, mas eu não concluí. Então, nesse ponto de vista, o jogo, mas esse é um desejo meu. Mas, por exemplo, a realidade é que há. Cria um monopólio, né? Exatamente. Cria um monopólio, fica agora as mesmas pessoas. Você vê, o diferencial, sem nenhuma crítica maior, mas, por exemplo, você tem que verificar o diferencial da cidade hoje, se você for comparar com a cidade que foi apresentada na TV no programa eleitoral. Então, ali naquele momento, a cidade era os melhores do mundo, né? É isso que estava avançando, isso que estava parando, e de repente termina a eleição, aí vem a conta, chega a conta no corte, o juiz determina que demita os funcionários que estão irregulares, né? Os professores aposentados, certo? A cidade volta a ter buraco, porque agora é uma nova gestão, precisa de ajuste, certo? O objetivo era a reeleição, né? Foi reeleito, 35 mil votos, legítimo, o povo quis, mas eu vou responder, então, a minha crítica não é especificamente o Instituto. O que permite que essas coisas sejam feitas é exatamente o Instituto da Reeleição. Porque se não houvesse, grupo nenhum conseguiria, com essa facilidade que tem hoje, de consolidar. Você pode verificar, o prefeito de Ilhéus, Marão, ele, prefeito, a mulher fez, todo mundo sabe, derramou, gastou, né? Não sei como, mas gastou, elegeu uma mulher que surpreendeu. Soane surpreendeu no PSB, porque eu tenho uma certa familiaridade lá, ninguém imaginava, né? A turma lá achava ela em terceiro, ela tirou Fabíola, uma deputada já de segundo mandato, uma médica, né? Operativa. De repente ela apareceu lá na ponta, e o que era polipose, ela voltou, ficou lá na suplência. Entendeu? Porque é uma tendência natural de você criar o seu grupo. Isso, isso é histórico, isso está registrado. Qualquer análise que você faça hoje na política, nos grupos de política, você vê. O coronel, por exemplo, o anticoronel que o PT agora está querendo dar uma de banda para ele, tirar ele da jogada, ele é senador da República, hoje relator do orçamento, então não é uma figura qualquer, já. O filho é deputado, um dos filhos é deputado federal e o outro é deputado estadual e está ameaçando, por conta disso, essa declaração de Wagner, está ameaçando dominar os cargos da Assembleia Legislativa e, com isso, emparelhar o governador Jerônimo. Você vê, um grupo político, porque pai, 2 filhos, né, com essa força de grupo. Eles são de uma região ali, como é o nome? Naquela região ali de Jacobina, eles são mais ou menos dali.
Então, de repente, uma liderança que surge, se consolida e que forma um grupo familiar. Um grupo familiar que vai crescendo e se fortalece na região. Não, aí você vê, Verdade, passa é. aí, por exemplo, aí você vai, tem um outro exemplo, Mário Nego Monte, né? O pai era deputado federal, botaram no Tribunal de Contas dos municípios. O filho agora é presidente do PP e deputado federal. Então você vai criando oligarquias regionais como se fosse na década de 30 do século passado. Os coronéis estão de Agora volta. Itabuna não conseguiu isso, né? Itabuna é incrível, né? Porque Itabuna, ela permeia essa penetração de candidatos forasteiros. Não tem uma consciência regional forte. Essa questão da cornubação, Itabuna e Ilhéus vão terminar daqui a 15, 20 anos ligadas uma à outra. Então, elas precisam despertar a intelectualidade, as elites. Não tem ainda, não conseguiram, no meu ponto de vista, alcançar essa maturidade da necessidade de ter a representação política. Aqui não. Aqui vereador faz questão de apoiar o candidato de fora, certo? Não tem uma liderança também que consiga formatar ideias, projetos, né, no ponto de vista de galvanizar. Pô, eu era menino, mas eu admirava Pinheirinho, um empresário, José Duco, outro empresário, empreendedores mesmo, e que fizeram da política uma coisa boa. Eram lideranças, né? O Pinheirinho não chegou a ser prefeito de Itabuna, mas representava um setor, um segmento que tinha prestígio no governo do Estado. Hoje você não vê isso, um destaque, uma liderança, certo? No aspecto da cultura também, a gente vê aí, por exemplo, a ideia de fazer grandes shows, de criar uma marca regional para Itabuna, a exemplo de Conquista, Festival de Inverno, né? Há uma necessidade, eu percebo, de se criar uma marca para Itabuna, né? Então, isso em detrimento da cultura popular, dos bares, do surgimento, do financiamento, da escola de música, né? Disso, de capoeira, daquilo. Então, a gente não vê isso tão assim explicitado como um método de cultura de atrair os jovens para as coisas, para o teatro, para a literatura. Não vê isso. Incentivo, jogos estudantis, eu não sei se há um projeto da prefeitura nesse sentido. Eventos culturais, né? Que tenha realmente um local que atrai esses jovens para esses eventos. Finais de semana, com a cidade cheia de futebol, interdição da praça ali para jogar o futebol, outro joga o basquete. Então, interage, traz a cidade para a rua no final de semana. Assim, né? Trazer a população para interagir. Tá certo? Aí você vê agora, por exemplo, a Beira Rio está se fazendo uma coisa nova, mas, por exemplo, ali basicamente é um local que as pessoas usam para caminhar. E eu não sei se aquele piso é adequado para isso. Então, não se respeita um evento, uma questão que já é cultura. A cidade, de repente, despertou para isso. Então, de manhã e à tarde, as pessoas caminham por ali porque o arvoredo tal, aquilo ali atrai. Mas eu não sei se aquilo ali, aquele piso... e não é só jovem que está lá, velhos, anciões, novos, mas todo mundo tem que ter um tratamento adequado, né? Eu já vi muitas pessoas tropeçando, ali caindo, pessoas de idade. É bom comentário em relação à cultura. Realmente, você fez agora um comentário que é necessário atrair jovens. Os jovens precisam disso. Os jovens não têm nada final de semana aqui em Itabuna. Nas praças, que sejam atrativos realmente. Esses encontros, né, culturais. Tem muita coisa boa em Itabuna para se aproveitar. Tem muita gente sozinho, fazendo sozinho, exatamente. Isolado. Muita gente. Alguns mecenas, né, do ponto de vista cultural, alguns se arriscam a fazer isso. Certo? Mas, por exemplo, veja, gastou-se 5, quase 6 milhões num prédio que pertence à FIC, tá certo? Encerrou, foi, Silas? Silas? Encerrou? A conversa é demais, né? Fica pra próxima. Que maravilha, Rui, viu? Foi bacana, bacana. Que bom
Que maravilha esse bate-papo com você. Eu descobri muita coisa sua que eu também não conhecia, né? Eu sei que você é talentoso, mas descobri um coração, né? Maior do que a gente vê, entendeu? Mas descobri hoje aqui que a gente tem muita coisa para conversar, né? Bacana, bacana. Viu? Eu estou feliz da vida, foi ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Foi a primeira vez que, apesar de fazer, mas tanta espontaneidade, foi bacana. Muito obrigado. Obrigada a você por colaborar hoje com o nosso programa, com tanta informação no Gente de Vitória. Pena que o tempo é tão curto, né? Mas você vai voltar. Um abraço para todos aí vocês. Continue conosco na TVI News. Até o próximo.